Efésios 4, capítulo 4 de Efésios, nós vamos ler versículos 7, 8, 9 e 10. Efésios 4, do versículo 7 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: ouça com fé aquilo que Deus trouxe você aqui para ouvir. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. O Senhor fala com a gente, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Nós precisamos muito ouvir o Senhor. Nós precisamos ser corrigidos pela Tua palavra, orientados pelo Teu amor, exortados na santidade do Teu Santo Espírito. Nós precisamos do Senhor, Pai, por isso fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos olhando a beleza da carta de Efésios. E a minha oração tem sido que aprender o que Deus está construindo em nós através da sua igreja possa ressignificar a sua vida e tudo o que você faz. Porque quando nós vamos aprendendo sobre o que nós somos como igreja, a nossa vida vai sendo modificada e ressignificada em todos os aspectos, porque a gente está aprendendo quem nós somos. Nós estamos aprendendo o que significa estar aqui. Nós estamos aprendendo que isso aqui não se trata de religião. É muito mais do que isso. Não é um religiosismo seco, cético, vazio, mas é algo forte, é algo que significa a nossa vida. A gente já passou pelo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e já aprendemos tanta coisa. E no capítulo 4 nós estamos vendo que uma vez que entendemos tudo o que foi dito sobre esse maravilhoso plano de Deus, desde a eternidade para cada um de nós, que olhou para míseros pecadores como nós e resolveu, decidiu na eternidade nos salvar antes de tudo existir, o seu nome já estava no coração de Deus como filho dele. Uma vez que a gente entendeu tudo isso, então o que Deus espera de nós? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? O que significa a sua vida aqui dentro, mas também quando você sai dessa porta, na segunda-feira desafiadora, na terça que vem cheia de problemas, na quarta-feira que talvez a tristeza, a ansiedade, aqueles sentimentos malucos que nós temos vêm para o nosso coração. O que Deus espera de nós então, quando a gente se chama cristão, se chama igreja? Meus queridos, nós chegamos na segunda metade da carta de Paulo aos Efésios no domingo passado e nós começamos a ver um bloco muito especial dessa carta que vai do versículo 1 ao versículo 16 e eu juro para vocês, eu não estou disposto a correr desses versículos. Porque esses versículos têm muito a nos ensinar, esses versículos têm uma mensagem muito profunda, muito impactante, não vale a pena correr aqui. Não vale a pena deixar passar detalhes que são tão imprescindíveis, que são tão importantes para a nossa vida. Paulo, nesses versículos, nesses 16 versículos, ele está mostrando para mim e para você o que o Senhor Jesus é na nossa vida e o que a nossa vida é tendo o Senhor como Jesus como Senhor. Isso muda tudo. Mas isso entra em rota de colisão com a nossa mentalidade consumista moderna que afeta todo mundo aqui. Eu vou falar de uma coisa aqui, queridos, que não deixa nenhum de nós longe dela. Todos nós estamos imersos e completamente imersos, sendo moldados a cada dia com essa mentalidade. A mentalidade do comunismo. Você quer alguns exemplos para a gente entender o que significa e o que está causando na nossa vida?
Olha para a publicidade. Você tem um aparelhinho desse na sua casa ou na sua mão e às vezes você gasta horas ou vendo memes, ou talvez rolando o timeline das suas redes sociais, ou talvez você não é tão ligado no Facebook, no Instagram, no TikTok ou qualquer outro aí, mas você aperta o botão da televisão, você liga as notícias do mundo, você vê propagandas comerciais a todo momento. Se você é um dos noveleiros que gosta de novela, quando acaba a primeira parte do episódio, sobe logo um comercial, que são os patrocinadores de tudo aquilo, e aquele comercial começa a te envolver. As cores são pensadas, as fontes de letras, o formato das letras são pensadas. As pessoas que estão ali, os atores são pensados, as falas são pensadas. A publicidade, ela faz um trabalho contínuo. E se tem algum publicitário aqui, sabe do que eu estou falando. A publicidade tem um objetivo, ela tem um objetivo de te convencer que você precisa daquilo. Você precisa daquilo. Você precisa, eu preciso desse produto, eu preciso disso na minha vida. E assim o objetivo maior da publicidade vai se tornando redefinir as nossas necessidades, de acordo com a cultura. Isso é legal por alguns lados, mas isso é muito perigoso. Há pouco tempo atrás, talvez, você olhava para uma máquina de lavar louças como um luxo. Talvez você ainda olha, como eu, para isso como um luxo. Mas já tem memes falando por aí, se você quer ver bem o seu casamento, compre uma máquina de lavar louças e coloque na sua casa, mesmo se for em cima da máquina de lavar roupa. Você pega a louça, põe lá dentro, fecha a tampa, aperta o botão. Gente, que maravilha, que modernidade é essa? Antes era visto como um luxo e parece que agora a gente está assim, eu preciso desse negócio em casa. Imagina quanto tempo que eu vou poupar minhas mãos e minha vida se eu só jogar os pratos lá dentro e ligar o botão, gente. Aí você fala assim, eu preciso disso. E aí vem uma propaganda na tua frente, seja no Instagram ou na televisão, e aí alguém te mostra o quanta coisa você pode fazer enquanto os pratos são lavados. Quanta coisa você pode desfrutar da vida enquanto aquele negocinho está jogando água para cima. E você fala assim, eu preciso disso. Não é assim? A moda agora é o tal do robozinho que varre a casa, né? Aí a gente vai lá e olha aquele negócio, gente, que maravilha, eu estou dormindo e o bichinho andando pela casa para um lado e para o outro. E melhor de tudo, tem uns que é baratinho. Aí você liga aquele traquinho redondo andando assim e vai. Você não precisa fazer nada, ele cata a sujeira da casa, ele até passa pano, gente. Aí você fala o quê? Eu preciso. Eu preciso desse negócio aí, não dá para viver sem isso. Aí, de repente, um PlayStation lança nova versão desse videogame. E aí a gente acha que isso é coisa de moleque. Até o homem da casa sentar na frente do sofá e falar assim, eu preciso. Eu preciso desse negócio, não dá para viver sem isso, entendeu? Não dá para não comprar isso. Em setembro, a Apple lança mais um modelinho desse negócio aqui. E quando a Apple lança, é incrível o que acontece com o mundo. Filas nas lojas são feitas, sabe por quê? Porque eu preciso ter esse novo modelo. Aí a gente vai precisando, né? Agora está na moda os reloginhos que não é de ponteiro. Aí você vira a mão assim, ele acende, né? Tem que ficar carregando, mas é assim... Aí você bate o dedo, mexe para cá, chega a notificação de telefone. Gente, controla até a Alexa da sua casa. Você fala no relógio e as coisas acontecem. Olha que maravilha da modernidade. Aí você olha para isso e fala o quê? Eu preciso desse negócio. Eu preciso dessa roupa, tem que ter essa marca. E esse sapato? Vai passear no shopping, gente. Você vai ver essa frase aparecendo na tua cabeça um monte de vezes. Eu preciso disso, eu preciso. Gente, eu preciso tanto disso. Como eu preciso, como seria a minha vida se eu tivesse isso? E aí a gente vai vendo o nosso coração sendo moldado nessa mentalidade consumidora. A gente tem um guarda-roupa que não cabe mais roupa e a gente olha para as roupas da vitrine da loja e fala o quê? Eu preciso.
A gente tem uma sapateira com inúmeros sapatos que estão ali lindos, bonitos, que daria para você usar se não fosse, daria para você viver se não fosse as lojas e as propagandas, porque quando você olha para aquilo tudo, aqueles modelos novos, a moda, gente, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu preciso desse negócio. Vocês percebem como isso vai moldando a nossa vida? Não são só o que eu tenho, mas a forma como eu vivo. Todo mundo está indo naquele restaurante, eu preciso ir lá também. Todo mundo viajou para a Argentina, para a Europa, todo mundo foi para o litoral da Grécia, eu preciso ir para lá também. Eu custei chegar em Ubatuba esses dias, né? Mas a gente fica, eu preciso desse negócio, e a gente vai sendo moldado, as nossas prioridades são redefinidas, as nossas necessidades são redefinidas, isso tudo porque essa cultura de consumo ela vai trabalhando para redefinir quem nós somos, os nossos valores, os nossos princípios, as nossas prioridades, e ela faz algumas coisas com a gente. Algumas características dela é um constante incentivo a essa aquisição de bens e serviços. Você quer e você adquire e adquire. É por isso que a fatura do teu cartão vem tão alta, é por isso que tem tanta coisa parcelada na sua conta, é por isso que, por mais que você fale, eu quero acabar com tudo, você ainda fala assim, não, mas cabe mais uma prestaçãozinha. Os bens e serviços começam a se tornar elementos de afirmação da própria identidade. Dependendo da roupa que você usa, a bolsa que você carrega, o sapato que está no seu pé, a maquiagem que você passa no rosto, dependendo do que o carro que você dirige ou aonde você frequenta, isso vai dizer muito a respeito de você, principalmente se você quer causar uma boa impressão e um bom impacto nas pessoas. Essa mentalidade vai começando a nos ensinar que indivíduos se tornam consumidores ávidos, dotados de uma sensação de poder quando consegue ter o que quer. E como é legal aquela sensação de você chegar numa loja, ver a última novidade da tecnologia, pegar o seu cartão de crédito, um negocinho desse tamanho e falar assim, me dá que eu pago. É meu. E essa mente vai fazendo que os meios de comunicações gerem esse sentimento de insaciabilidade. Você sempre está precisando de alguma coisa. Tem gente que pega a timeline da Shopee ali e faz festa, alta madrugada, vendo as novidades do que pode ou não pode comprar e pôr no seu carrinho de compra. Gente, as consequências disso são terríveis, porque a gente começa a ter uma busca pelo ter em detrimento do ser. Então, o mais importante é o que eu tenho, não o que eu sou. O mais importante é o que está comigo, não o que eu sou na minha essência. E presta atenção, o outro, o próximo, vai se tornando matéria-prima da minha realização pessoal. Eu tenho as pessoas à medida que elas conseguem me favorecer alguma coisa, à medida que elas me oferecem algo que eu quero, que eu posso, que eu necessito ter. Então o outro se torna matéria-prima para aquilo que eu desejo. E isso é prejudicial demais, porque essa insaciabilidade do meu coração gera relacionamentos descartáveis. Você me serve enquanto eu posso te usar. Você me serve enquanto você me serve. Porque à medida que você não tiver utilidade para mim, eu te descarto. Eu descarto amigos, eu descarto colegas, eu descarto trabalho, eu descarto casamento, eu descarto qualquer um, família. Você me serve para alguma coisa? Você me faz feliz? Você preenche essa sensação de saciar-me com aquilo que eu desejo? E por fim, é uma aparente individualidade. Parece que coloca um poderzão na nossa mão e falando, você pode tudo o que você quiser, você pode ser tudo o que você quiser. Mas é um contraste muito forte nessa questão de que a cultura vai se homogeneizando e se tornando uma coisa só. A hora que você cai na real, você está seguindo um fluxo que você nem percebe. Você está vestindo essa roupa porque apareceu no seu Instagram. Eu não entendo, gente. Tem umas roupas que a gente vê aí fora que eu falo, por que, Jesus? Por quê? Sabe, você compra uma calça jeans, a calça está mais esburacada do que pano tem naquela calça.
Aí você vê umas meninas saindo com a calça que o buraco vai daqui até aqui embaixo, está amarrado na canela e amarrado na cintura, o resto é buraco. Aí inventaram o tal do cropped. Aí não estava satisfeito da barriga estar de fora, inventaram uma peça de roupa que as adolescentes amam, ou imita ou é um sutiã aquilo. E elas acham bonito sair com um short desse tamanho e um sutiã na rua. Por quê? Porque a atriz tal vestiu isso. Porque no Instagram está dizendo que isso é a última moda. Eu preciso, mãe, sabe por quê? Porque está todo mundo usando. E aquele poder de sermos indivíduos poderosos que decidimos o nosso futuro e aquilo que eu faço ou deixo de fazer, agora se torna uma massa que segue um padrão que está sendo criado e colocado para você. Você precisa disso, você necessita disso, você precisa ter isso na sua vida, na sua casa, você precisa. Então corra atrás, faça dívida, divide 24 vezes no cartão, tem promoção para todos os lados. Compre, tenha, e o ter vai fazer quem você é. Triste, né, gente? Mas essa é a cultura consumidora que a gente está imerso. E a gente começa a pensar nisso, a que ponto isso chega aqui, nesses bancos e nesse prédio. Nós somos consumidores da fé ou uma comunidade? A pergunta é, aqui é um lugar para consumir, como nós fazemos em todos os outros, onde eu pago pelo serviço, eu pago pelo produto, ou aqui é um lugar para se envolver e servir? E aqui vem o grande contraste de tudo isso. Quando lemos um texto de Efésios 4, nós começamos a assustar com um contraste tão gritante e marcante que Paulo traz a respeito dessa pergunta. Porque Paulo está dando um golpe na nossa cultura consumidora da atualidade e nos mostrando um outro caminho, um caminho diferente, um caminho constrangedor. Mas o marketing chegou aqui, gente. Não sei se vocês sabem, mas hora ou outra a gente vê um stand de alguma coisa de publicidade e marketing com igrejas aí espalhado pelo mundo afora. E é curioso que uma vez eu li num livro a respeito de uma campanha de marketing que foi feita numa igreja. E um grande publicitário chegou para um pastor de uma grande igreja que estava sofrendo algumas perdas, alguns problemas assim de pessoas saindo, e chegou para esse pastor e dizia assim, olha, é o seguinte, eu posso ajudar a sua igreja a crescer. Eu quero ajudar a sua igreja a crescer. Vamos fazer uma coisa? Nós vamos sair por aí, ao redor da localização da igreja, e vamos começar a perguntar para as pessoas que não estão na igreja, que não vão na igreja, e até aqueles não cristãos que passam na porta da igreja, mas nunca entraram na igreja, e nós vamos fazer uma pergunta para eles: o que você quer de uma igreja? O que você espera de uma igreja? O pastor ficou entusiasmado, né, gente? Nós temos um profissional que vai lá catar um monte de informação, vai trazer para mim, vai falar assim, é isso que você precisa fazer para a tua igreja encher de gente e ser um sucesso. E ele fez. Ele fez essa pesquisa. O que você quer de uma igreja? O que você espera de uma igreja? E as respostas foram muitas, muitas. Se eu fizer essa pergunta aqui, eu tenho até medo. Porque cada um gosta de uma coisa. Cada um gosta de um jeito. Tem gente que gosta de cantar sentadinho, tem gente que gosta de ficar em pé, tem gente que gosta de levantar a mão, tem gente que detesta levantar a mão, tem gente que se sente exposto quando o pastor fala assim, abraça alguém no final do culto. Mas para que abraçar, pastor? Tem dia que eu estou com vontade de abraçar ninguém. Ontem eu ouvi isso. Vai abraçar sim. Em nome de Jesus. Mas eu gosto de uma igreja fechada, escura, que eu entro, sento, faço o que eu tenho que fazer e vou embora. Não quero que ninguém conheça meu nome. Aí fica aquele pessoal lá na porta perguntando, de onde você é? Qual o seu telefone? Cada um tem um gosto. A luz está muito forte, o som está muito alto, mas que caixa é essa que fica pendurada aqui? Esse ar-condicionado é muito forte. E aí vai. Perguntaram para o pessoal, o que você quer de uma igreja? E as respostas foram interessantes, mas uma delas que se replicou muitas e muitas e muitas e muitas vezes, ela chama a atenção da gente. Essa resposta, ela sintetizada é essa:
Nós queremos uma igreja que nunca nos peça para fazer nada, que nunca nos faça exigência, que nunca nos chame a qualquer tipo de compromisso, ou que nunca nos faça sentir responsável por servir a alguém. Nós queremos chegar, sentar, participar e ir embora. É isso que a gente quer. Chocante não, né, gente? Só que essa resposta não foi de uma pessoa. Foram de várias pessoas. Eu não quero que o pastor Pérez vira para o teu irmão que está do teu lado e fala que ele é bonito. Não é para fazer, tá, gente? Eu não quero que o pastor fale para abraçar ninguém. Eu não quero que o pastor peça que a gente participe de nada. Eu não quero receber mensagem durante a semana pedindo, vamos no evento que vai ter na igreja. Eu ajudar no quê? Já tem tanta coisa para fazer no meu trabalho, gente. Tenha dó. Já estou atarefado. Tem gente aqui, não conta para ninguém, mas que trabalha durante o dia, faz faculdade, 2 faculdades, não é, Guilherme? Não sei como que dá conta, gente. A gente está assim. E as respostas surpreendem, elas vão de encontro, mas elas vão de choque, elas batem de frente, elas batem em algo que alguém um dia disse para a gente, dizendo assim: eu não vim para ser, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. O nosso coração, pela mentalidade consumista, ele está projetado para dizer, eu quero receber. Jesus nos ensina no Evangelho que nós devemos projetar o nosso coração para servir, para se dar, para se doar, para se entregar, como Ele fez, como Ele veio, como Ele nos ensinou. Nós não estamos aqui para consumir, nós estamos aqui para servir uns aos outros, servir ao reino e servir a Jesus. Essa mentalidade está deteriorando o que a essência do que significa ser igreja é. E agora nós estamos moldando as nossas igrejas de acordo com as nossas necessidades modeladas ou redefinidas pela mentalidade de consumo. Nós estamos montando as nossas igrejas para agradar as pessoas. Nós estamos construindo os templos para que o conforto seja tamanho que a pessoa chegue e não seja notada e vá embora. Afinal de contas, o que eu preciso dentro de uma igreja é que ela esteja cheia. Não importa se eu sei o nome das pessoas, onde elas moram, o telefone que elas têm, o que elas estão enfrentando ou passando. Pastor não é para viver enfiando na minha vida. Pastor é para estar aqui na frente, conduz esse culto e está ótimo. A gente remodelou o pastoreio, remodelou os templos, remodelou a música. A música não é nós mais, que nós, eu estou aqui sozinho, eu quero adorar sozinho. A música sou eu. Eu canto, eu adoro, eu louvo, eu agradeço. Porque a essência da igreja está sendo desfigurada com uma mentalidade de consumo, onde você não é mais parte dela, você é consumidor da fé. Você vem aqui para consumir. E se bobear, no teu coração ainda você acredita que por causa do dízimo você paga por isso. A nossa igreja, infelizmente, não a nossa aqui, as nossas igrejas estão sendo rendidas a uma realidade dura dessa cultura totalmente contrária àquilo que Jesus está nos ensinando. Paulo dá um golpe nisso. E ele começa a mostrar que nessa unidade que ele nos contou, do capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Agora, versículo 6. Há uma diversidade tão linda e tão bonita que ressignifica a nossa mente, o nosso coração. E eu queria muito que você saísse daqui totalmente transformado por isso. Totalmente transformado por isso. Como que Paulo faz isso? Ele faz isso em 3 movimentos simples, que não vai tomar muito do nosso tempo para a gente compreender isso. O primeiro movimento, ele tenta explicar ou explica o que são os dons espirituais e o que faz parte isso tudo na nossa vida.
Ele explica que quem concede esses diferentes dons, conforme o seu propósito, é o próprio Cristo. E ele termina esse trecho que nós lemos desse capítulo dizendo que quem capacita a sua igreja para a missão é o Cristo vitorioso e triunfante. O preço foi caro, foi alto, mas ele pagou esse preço e agora ele derramou tudo isso sobre a tua vida, para que você ressignifique a sua ideia do que é a igreja, do que é a comunidade. Não é uma loja, não é um balcão do serviço da fé, mas aqui é uma comunidade, uma família que Deus te trouxe para pertencer. Vamos olhar esse texto e entender um pouquinho disso. A primeira coisa que Paulo diz é o que são esses dons espirituais e como que ele faz isso. Versículo 7, eu queria convidar você até para espantar o sono a ler comigo esse versículo 7, todos juntos, bem alto. Vamos ler juntos? E a cada um... Só esse versículo aqui deveria empolgar o nosso coração e deveria nos levar para casa falando que bênção. E a cada um de nós foi concedida a graça. Deus derramou sobre a nossa vida uma graça maravilhosa e Ele derramou isso na nossa vida a cada um de nós. Não foram alguns, mas foram todos. Não é específico de forma que uns têm e outros não têm, mas a Bíblia garante: todos têm, todos receberam. E é importante olhar para esse versículo e perceber que essa graça em particular, em especial, que Paulo está dizendo aqui, não é a graça da salvação. Porque a graça da salvação não foi derramada a todos. A gente viu isso, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e o horror para alguns, aquela palavra predestinação apareceu aqui no nosso púlpito para a gente entender que Deus escolheu o seu povo desde a eternidade. Não é para todos, são somente para os seus filhos. Então essa graça não é a graça da salvação. Esta graça que Paulo está dizendo aqui é uma graça especial que Deus derrama sobre a nossa vida num objetivo muito específico, que todos os seus filhos receberam ela. A graça de poder participar, de ser igreja e servir a igreja. É dessa graça que Paulo está falando. Pastor, como que você sabe disso? É só ler o resto do versículo. Conforme a medida repartida por Cristo. Ouvindo o Tim Keller, lendo, melhor dizendo, o Tim Keller é um pastor que faleceu, mas que eu gosto muito dos seus escritos, principalmente quando fala sobre essa cultura consumidora. O Keller, ele também define um pouquinho o que significa esse dom espiritual à luz desse texto. Ele traz uma definição muito legal aos meus olhos. Ele diz assim: sabe o que é um dom espiritual? Essa graça que nós recebemos. O dom espiritual é uma capacitação para a gente atender às necessidades das pessoas. É dado pelo Espírito Santo com base na graça gratuita de Deus, ou não é por mérito. De tal forma que as pessoas são colocadas mais sobre o senhorio de Cristo, com o resultado de que o corpo de Cristo é edificado em qualidade e em quantidade. Sabe o que é um dom espiritual? É aquilo que Deus já te deu para que você use para você? Não. Para que você use para abençoar o outro. Para que você use para edificar o outro. Para que você use para servir o outro, como Cristo serviu a todos nós quando morreu naquela cruz. Esse é um dom espiritual. E é aqui que o apóstolo diz: a cada um de nós foi concedida a graça. A cada um de nós foi concedida a graça. Queridos, quando eu olho para esse texto e percebo que toda a igreja de Deus é equipada por Deus para servir a missão de Deus, ser igreja é muito mais do que consumir uma mensagem, consumir uma pregação, consumir relacionamentos, consumir aquilo que esse balcão da fé às vezes apresenta para a gente.
Porque envolta na cultura do consumo, muitas igrejas têm se rendido a isso e parece que agora o pastor é um grande vendedor que apresenta o seu produto chama Jesus Cristo e as pessoas são os consumidores desse Jesus Cristo e a pegada do marketing é dizer que se você tiver Jesus, você não vai ter problema, seus problemas vão embora, se você tiver Jesus, você vai ter sucesso profissional, você vai ter dinheiro na tua conta, você vai ser bem-sucedido em tudo que você faz, e a pegada de marketing aqui começa a usar Jesus como um produto, e os crentes são consumidores desse produto. Paulo está dizendo, não, querido, ser igreja, a definição de igreja é uma comunidade onde todos se envolvem, porque já foi capacitada por Deus, todos capacitados para servir uns aos outros. Todos, absolutamente todos. É a graça que equipa o povo a servir a Deus, para cumprir o seu propósito nesse mundo. Eu acho tão bonito porque tem uma ligação muito forte do versículo anterior com o versículo 7. Eu não sei se você percebeu isso. Se a gente voltar domingo passado, a gente terminou a nossa leitura aqui. Vamos ler juntos isso aqui? Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Numa outra tradução, talvez você vai achar aqui, e age por meio de todos. Porque o que Paulo está dizendo é que nós somos um. E esse Pai que é de todos, soberanamente sobre todos, Ele habita em todos nós. E quem Ele definiu para que as coisas acontecessem nesse mundo, a partir da tua missão? Você. Porque Ele age no mundo através de você. São os seus braços, são as suas mãos, são os seus pés, é a sua voz, é o seu olhar, é o seu carinho, é o seu afeto, é a sua atenção, é o teu abraço, sim, é o teu conselho, é a tua sabedoria dada pelo Santo Espírito colocada em prática. Deus usa você para acolher pessoas, Deus usa você para consolar pessoas, Deus usa você para dizer para pessoas que não conhecem a Cristo quem é Cristo, Deus usa você para trazer luz ao Evangelho, seja aqui dentro ou lá fora. Deus age por meio de todos. Deus age nesse mundo através de gente. Isso deveria mudar a nossa maneira de conceber isso aqui. Deveria mudar a sua maneira de se envolver com isso aqui. Porque a pergunta que surge no meu coração, quando eu leio esse versículo e entendo que Deus age por meio de todos, é que eu preciso sair daqui essa manhã perguntando para mim, qual é a minha função nesse corpo? Qual é a minha função nessa família? Se Deus me capacitou com um dom e Ele quer agir através de mim, que dom é esse? E onde eu preciso aplicá-lo? O que eu preciso fazer? Qual é o meu dom? Parece que a gente fala assim, eu vou então fazer o seguinte, gente. Chega em casa, bota o joelho no chão e ora, até você descobrir que dom você tem. Não, ora também. Mas você vai descobrir o seu dom quando você começar a conviver com as pessoas. Porque Deus age no meio das pessoas. Você vai descobrir o seu dom a partir do momento que você parar de consumir fé e se colocar numa postura de entregar-se, renunciar-se, servir, de dizer, eu estou aqui para abençoar a sua vida. Eu estou aqui porque se você está chorando, Deus pode me levantar para te consolar. Eu estou aqui porque se você está precisando de ajuda, eu sou a mão de Deus que vai te levantar onde você está. Eu estou aqui porque sim, eu vou te abraçar para você se sentir amada, amado, como Jesus quer que você se sente e saia daqui. Eu estou aqui para ser os braços de Jesus nessa terra, trazer comida para quem tem fome, trazer roupa para quem está com frio. Eu estou aqui para dar água para quem tem sede. Eu estou aqui para ser Jesus nessa terra. E Deus faz isso enquanto nós nos dispomos para servir na sua missão. E para isso Ele já te capacitou, meu querido. Qual é o seu dom? O que Ele derramou sobre você? O que Ele te deu? O segundo ponto é que Cristo consegue diferentes dons conforme o seu propósito.
Ele concede dons diferentes para cada um de nós. Ainda no versículo 7, eu quero ressaltar o final desse versículo, que fala: a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por quem? Por Cristo. Cristo concede dons diferentes na unidade do seu corpo. Nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é boca, nem todo mundo é ouvido. Por que a igreja é chamada de corpo? Porque na diversidade dos sistemas que a formam, na diversidade dos dons que nós temos, nós somos um só em Jesus, e nós nos interligamos e nos ajudamos uns aos outros numa aliança inseparável e indivisível, como nós vimos na semana passada. E agora meu coração está muito mais disposto a usar o que Deus me deu para servir a este lugar, a este reino e a este Senhor. Você quer saber se Jesus Cristo é realmente o Senhor da sua vida? Olha para a tua agenda e pergunta para ela o quanto dela é dedicada para Ele. Eu não estou dizendo que você tem que parar com o teu trabalho, jogar tudo para cima e falar: agora eu vou viver na igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que você faz, de fato, você o faz para Cristo? A forma como você vive com Jesus sendo Senhor e Salvador da sua vida? Ou ser Senhor e Salvador é só quando você está aqui dentro? Gente, Cristo dividiu essa graça sobre nós. Jesus um dia contou para os seus discípulos uma parábola que muitos aqui conhecem. A parábola dos talentos. E nessa parábola dos talentos, ele conta que um homem chegou e foi repartindo para os seus servos, dando para um 2 talentos, para o outro 5 talentos, para o outro 10 talentos. E assim ele repartiu com os seus servos e disse para eles: olha, eu vou viajar e vocês vão usar esses talentos. E quando eu voltar, eu vou pedir contas para vocês do que vocês fizeram. E assim foi feito. Eu queria que vocês prestassem atenção num detalhe dessa parábola que está lá em Mateus 25, se você quiser ler em casa. Um detalhe importante, que a um ele deu 2, a um ele deu 5, a outro ele deu 10. As pessoas eram as mesmas, todos eram servos, todos trabalhavam para o mesmo Senhor, mas os talentos foram divididos de forma diferente. Quem define o que você tem de dom, o que você é como servo nesse lugar e no mundo, é Cristo. Isso talvez quebra um orgulho do ser humano que quer ser o dono da sua própria história. Mas eu queria esse. Tem igreja que entra em guerra por causa disso. Paulo teve que escrever isso em Corinto, porque uns queriam buscar os dons de línguas, os outros de profecia, e começaram a disputar qual dom era mais importante, qual que era mais relevante, qual que deixava você melhor na fita da igreja. Não importa qual seja, porque Deus está usando você como a pedra fundamental para se encaixar no lugar certo, no plano dele, no momento histórico que nós estamos vivendo, para que a bênção de Deus flua através de você e abençoe outras pessoas. 2, 5, 10, não é esse o ponto. O ponto é você entender o que Deus te capacitou para você fazer. A mesma ordem que aqueles servos receberam em Mateus 25, eu vou viajar. Usem os seus talentos. É a ordem de Jesus para nós. Eu capacitei vocês. Usem essa capacitação do alto. A minha pergunta para você é: o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com isso na tua vida? É curioso pensar que a Bíblia oferece várias listas de dons para a gente, pelo menos 5 ou 6 no Novo Testamento você consegue achar em alguns textos de Romanos, Coríntios, e textos como esse de Efésios e outros mais. A gente vê apóstolos, mestres, evangelistas, pastores, misericórdia, liderança, administração, generosidade, fé, línguas, milagres, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, e são tantas essas listas, esses nomes que foram ali colocados para a gente, mas ainda não é o fim. Nunca foi exaustivo e tem muitos outros que podem não estar contando aqui. A grande questão é que Deus concedeu essas ferramentas à sua igreja e isso já faz parte da tua vida.
Quando Cristo venceu, ele capacitou a igreja para cumprir a sua missão. Não é assim que Mateus nos conta? Ressurreto, Jesus aparece aos seus discípulos, ele diz: toda a autoridade me foi dada. Logo depois que ele fala isso, ele diz o quê? Então, vão. Porque essa autoridade está sobre vocês, estará com vocês. Então vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a guardar o que eu tenho ensinado para vocês. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A parábola dos talentos me chama a atenção, junto com esse texto, para um detalhe. Você já recebeu algo do Senhor e um dia Ele voltará e vai cobrar contas disso com você. Um dia Jesus vai olhar nos teus olhos e perguntar para você: meu querido, o que você fez com o que eu te dei? Você fez a igreja crescer? Você abençoou pessoas? O que você fez com o que eu te dei? Se isso fosse agora, hoje, qual seria a sua resposta para Jesus? A Bíblia não fala quando ele volta, pode ser agora, nesse exato momento. E ele pode te fazer essa pergunta ainda hoje. O que você vai falar para ele, querido? É curioso porque tem gente que pega tudo que Deus deu de dons, talentos, de habilidades, de capacidades, e chega numa mensagem como essa, fala assim: nossa, maravilhoso, é isso mesmo, eu entendi, mas assim, eu pego tudo isso e eu uso tudo isso para mim mesmo. É tudo que Deus te deu de dom, de talento, você enterra no fundo de um buraco, porque você está usando para ganhar dinheiro, você está usando para fazer o que você quer, para ter prazer, para conquistar coisas, para possuir, para ter, para consumir. Aí você pega todas as habilidades que Deus te deu e olha para a tua agenda. Onde você gasta mais tempo? O que você faz com ela? Como que você investe tudo que Deus te deu? É para abençoar pessoas nesse mundo ou é para você ser rico, próspero e ter sucesso? Tem gente que pega o talento e faz igual aquele homem, cava um buraco e coloca dentro. Tem gente que senta nesses bancos e diz assim: eu não. Já tem gente demais envolvida nisso. Eu vim aqui só para consumir. Eu vim aqui só para reclamar. Eu vim aqui ser o avalista de Deus. E aqui eu faço uma alta análise do que significa ser igreja. Então, se a música estiver alta, pode deixar que eu anoto no meu caderno. Se isso aqui piscar... a equipe não está bem treinada. Mas se o bebedor não tiver gelando a água na temperatura ideal para a minha garganta, você pode deixar que entra no meu caderninho de reclamações celestes. Eu vou levar isso para a oração e, se bobear, eu levo isso para a liderança da igreja. Eu sento aqui para dizer: está demorando demais esse culto. Eu não gosto da pregação assim. Eu não gosto da música desse jeito. Eu não gosto, não é assim. Sabe que nós estamos nos tornando verdadeiros consumidores, e é por isso que crente pinga de igreja por igreja. Porque está procurando uma igreja que atenda às suas necessidades e ao padrão do seu coração consumista. A igreja tem que ser do meu jeito, da minha forma, do jeito que eu quero, que satisfaz o meu ego. Isso não é ser igreja, queridos, desculpe. Jesus te chamou para pertencer a uma família, a uma comunidade. E se as coisas não estão do jeito que você gosta, é porque você está sentado sem fazer nada. Se as coisas não estão do jeito que te satisfaz, é porque está faltando as tuas mãos para nos ajudar a fazer tudo que tem que ser feito aqui nesse lugar. Tem um jantar de casais se aproximando, dia 28 de junho. É tanto trabalho envolvido para fazer um mero e simples jantar. Existe uma EBF chegando em julho. Já tem gente se reunindo, passando 3, 4 horas em reunião para poder colocar cada coisinha no seu lugar, fazer um aventalzinho para as crianças, fazer cartaz para enfeitar essa igreja. Nós vamos fazer o que com isso aqui para receber essas crianças? Elas vão comer o quê? São tantas coisas para fazer. E o desejo mais profundo do meu coração, com o jantar, com a EBF, com o departamento infantil, a gente precisa tanto de ajuda com essas crianças, porque vocês acham que está tudo pronto? Não! Às vezes nós temos as mesmas pessoas fazendo sempre as mesmas coisas, porque ninguém sai da cadeira para dizer: eu quero fazer parte disso.
Eu sou parte disso, eu preciso me envolver, eu não sou consumista, eu não estou aqui para consumir. Eu estou aqui para ser parte dessa família. Eu preciso me envolver. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho que pegar isso que Deus me deu e abençoar pessoas com aquilo que eu sei fazer, com aquilo que Deus já me deu. Queridos, ser igreja, às vezes é visto como um grande ônibus que está indo para o céu. A porta fechou, ninguém mais entra, que quando entrar acha ruim. O pastor é o motorista que dá o comando, vira para a direita e vira para a esquerda. Todo mundo está sentado no seu banco como passageiro, é totalmente passivo aquilo que está acontecendo. E ainda tem o cobrador, né, o tesoureiro da igreja, está viajando, não conta para ele não. Não, igreja não é isso. Igreja é um time. Eu prefiro olhar para a igreja como um time de remo, onde cada um senta no seu lugar. E ali vai, e rema, e rema, e rema, e rema. Se um que estiver remando não estiver naquele dia, existirá um desequilíbrio terrível na condução daquele lugar, daquele barco. Se um remar descompassado com o outro, com certeza aquele barquinho não vai conseguir chegar no lugar, na velocidade que ele precisa. Nós somos um time, uma família, uma equipe. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um chora, todos choram. Quando um sofre um acidente, toda a igreja se mobiliza e diz: eu vou orar por ele, eu vou lá no hospital visitar ele, eu vou levar comida na casa dele, eu vou abraçar ele no seu sofrimento. Isso é ser igreja, queridos. Isso é ser família. Isso é ser o corpo de Cristo. Pessoas diferentes, com dons diferentes, capacitadas por Deus para servir ao reino na missão da igreja e dizer: eu estou aqui para me entregar, para me doar e para pegar o que Deus me deu e servir a essa família. Isso para mim é ser igreja. Eu fico pensando nesse versículo e falo assim: Deus já repartiu a autoridade sobre nós. Deus colocou o Espírito Santo sobre nós. Deus já deu dons para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Ele diz: vão e façam discípulos. Meu amigo, minha amiga, qual foi a última vez que você sentou com alguém, abriu a sua Bíblia e falou de Jesus para ela? Pastor, mas eu não sei. Não é sobre saber. É sobre se dispor a ser usado por Deus. É sobre ter vontade de abençoar pessoas. Qual foi a última vez que você sentou com tantos anos de igreja que a gente bate no peito para falar: eu tenho tantos anos de igreja? Qual foi a última vez que você chamou 2 ou 3 na sua casa e disse: vamos fazer uma leitura do Evangelho de João juntos ou juntas? E vamos deixar Deus trabalhar o nosso coração à medida que a gente lê e que a gente ora toda semana. Deixa eu compartilhar como eu vejo esse texto. Deixa eu compartilhar com você o que Deus está fazendo na minha vida e na minha experiência. Qual foi a última vez que você fez um discípulo de Jesus a partir do que você é como discípulo de Jesus? Se Jesus voltar hoje e perguntar para você: você entendeu a grande comissão, igreja? Cadê os seus discípulos? Quem você vai apresentar para ele? Quem você vai trazer diante desse altar? O que Cristo te deu, Ele te deu para que você atue na igreja servindo ao próximo e edificando ao corpo. Se você é um cristão que não entendeu isso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, eu peço que você ressignifique o que você está fazendo aqui. Porque você pode estar aqui como um mero consumidor. E o consumismo destrói a igreja. Mas a boa notícia é quando a gente chega no final desse texto. Esse texto nos ensina de uma forma tão linda que quem capacita a igreja é o Cristo triunfante. Deixa eu explicar isso para vocês e por que isso é tão forte e tão impactante. Paulo, ele solta essa informação e a graça
foi concedida a cada um de acordo com a medida repartida por Cristo. Você é salvo? A graça já está sobre você. Você foi chamado para servir. Foi repartida sobre você. E parece que Paulo passa do versículo 7 de uma forma como um argumento explicativo e ele quer trazer algo para a gente entender. Mas parece que é um rompimento meio brusco. Tem gente que até pula esse texto aqui para ir para baixo. Para ir lá para o 11, que aí fala, para uns ele chamou para ser apóstolos, outros mestres, outros pastores, outros evangelistas. E tem gente que não lê isso aqui, porque é como se fosse um parêntese de Paulo. Não, isso não é um parêntese de Paulo. Paulo está explicando o que ele está dizendo. E ele diz assim, por isso é. Gente, toda vez que você estiver lendo a Bíblia e fazer uma referência a algum outro texto, vá naquele outro texto e tenta entender por que aquele autor escreveu usando aquele texto. Paulo está dizendo, por isso é que foi dito. E aí ele lê o Salmo 68, versículo 18. Salmo 68, versículo 18. Ele diz, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. E ainda Paulo fala assim, o que significa ele subiu, se não também havia descido à profundeza da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E você olha para esse texto, você não entende nada, você fala, não entendi nada do que ele falou, vamos passar para frente, porque o resto é mais fácil de entender. Não, isso aqui é o ápice desse pedacinho do que Paulo está falando. Quando ele vai para esse versículo e diz, por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos, muitos prisioneiros, ou talvez na sua versão, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Esse versículo aqui nos mostra um salmo muito bonito que a gente leu no começo dessa liturgia. Um salmo que você vai ler em casa, na sua devocional essa semana, e você vai ver que a primeira leitura vai te causar uma confusão na cabeça. Você vai falar assim, gente, o que esse salmo está dizendo para mim? O Salmo 68 é um apelo a Deus para vir em socorro do seu povo e defender o seu povo novamente, como ele fez lá no passado. Da mesma forma como Deus avançou em triunfo, em vitória, lá no Egito, tirou o povo das mãos de Faraó, libertou o seu povo, conduziu o seu povo na sua frente. Não era assim, gente? Deus não ia na frente daquele povo numa nuvem, em fogo. Deus conduziu aquele povo até o Monte Sinai. Ali no monte Deus estabeleceu aquele povo, derramou as promessas, a aliança, as bênçãos do céu. Dali Deus instituiu tudo isso. Esse Salmo 68 diz, Senhor, volta, faz isso de novo. O teu povo precisa do Senhor triunfante na nossa frente. O Senhor que vence, o Senhor que faz tudo isso acontecer. É a figura de um grande, lindo cortejo triunfal. Para nós parece uma coisa não muito comum, mas para Paulo e para os Efésios isso era muito comum. O cortejo triunfal era esse momento onde o líder vai à frente e o povo vai atrás no movimento de aclamação, porque a vitória chegou naquele lugar. E agora com a vitória, nós temos muitas e muitas bênçãos, a começar que o exército inimigo não vai invadir a nossa casa, a nossa terra, e nós vamos continuar vivendo em prosperidade, porque nós vencemos. Era muito comum no Império Romano isso acontecer, e Paulo sabia muito bem disso, do triunfo romano. Quando o guerreiro da batalha chegava e o comandante vinha montado no seu cavalo ou na sua carruagem à frente do exército depois de uma grande batalha. E naquele momento, ele coroado de glória, às vezes até era o rei, o imperador era esse papel. O povo aclamava aquele guerreiro que trouxe a paz ou venceu a batalha, não deixando que o exército inimigo avançasse contra aquela nação. E à medida que o triunfo passava, atrás do grande guerreiro ou do grande rei coroado vinha todos aqueles que foram conquistados na guerra, amarrados como escravos, subjugados, para dizer para a população, eles eram os nossos inimigos, agora eles são nossos servos. Esse era o triunfo romano. Enquanto o guerreiro ou o rei passava, ele distribuía para o povo as riquezas que foram conquistadas durante aquela guerra, e o povo todo se beneficiava daquilo que caía de cima daquele grande herói para as mãos daquelas pessoas que o aclamavam.
Essa é a cena na cabeça de Paulo. E Paulo fala, Deus concedeu a sua graça, Deus deu dons aos homens, Deus fez isso, é por isso que está escrito isso lá em Salmo 68. Quando Paulo olha para o Salmo, Paulo projeta esse Salmo e fala, quem é esse que venceu e vem triunfante? Quem é esse que vem e agora coordena todo esse cortejo e derrama dons, e derrama graça, e derrama as bênçãos conquistadas na batalha sobre as nossas vidas? Paulo diz, é sobre Jesus que esse texto fala, e é Ele que venceu triunfantemente o maior dos nossos inimigos, a morte, e quando ressuscitou, a autoridade dele foi distribuída, foi repassada através do Espírito Santo na minha e na sua vida. Quando Jesus vence, nós vencemos. Porque Jesus vence, nós vencemos. Por que isso é tão forte, gente? Existem expressões aqui tão bonitas, porque Paulo fala, ele desceu à profundeza da terra, e tem gente que faz alusão que isso aqui é o inferno. Não, aqui está falando da humilhação de Cristo, quando ele deixa o céu e encarna, quando ele deixou a sua glória, conforme Filipenses 2, e ele se esvazia para se tornar um de nós, ele desce à terra, ele vem até aqui. Ele é sepultado depois de uma morte horrorosa naquela cruz, sofrendo as agruras que teve que sofrer do inferno naquele lugar para carregar o nosso pecado. Mas depois de 3 dias, ele tira aquela pedra, sai daquele sepulcro e sai como um rei triunfante. E o que ele traz atrás dele? Ele leva cativo o nosso cativeiro. Ele acaba com todo pecado que possa dominar ou escravizar a nossa vida e nos afastar de Deus. Ele nos liberta da nossa necessidade de consumir. Ele nos liberta da nossa mentalidade rebuscada de consumo e moldada por essa cultura que diz quem você deve ser. Ele nos liberta do nosso egoísmo prepotente que olha para o outro e diz, eu sou melhor que você, eu sei mais que você. Ele nos liberta das amarras que nos prende nos nossos vícios, desejos e pecados. E ele diz com a sua ressurreição, nem a morte é capaz de prender vocês mais. Atrás do rei triunfante vem o cortejo daqueles que agora se tornaram seus escravos, dispostos a servir, a se entregar e a se dar. Por que é tão forte isso? Paulo diz em quase todas as suas cartas, eu sou escravo de Cristo, porque a minha vida não é mais minha, a minha vida é de quem? Dele, ele me conquistou. Queridos, olhar para uma realidade dessa, olhar para um salmo desse, olhar para uma descrição dessa e tentar entender o que está escrito aqui. Ele levou muitos prisioneiros, ou numa tradução que eu acho um pouco melhor e adequada para o texto, ele levou cativo o cativeiro, ele acaba com aquilo que nos prendia e nos prende no melhor sentido dessa palavra, a um corpo, a uma família, a uma igreja. E ele termina esse texto dizendo, e deu dons aos homens. Você não está excluído dessa graça. Você não está excluído desse lugar. Deus te chamou para servir, para servir, para servir. Como a gente poderia terminar tudo isso? Eu queria terminar com um spoiler. Sabe o que é spoiler? Spoiler é aquela pessoa chata que senta para ver um filme do teu lado, e você começa a ver o filme, e a pessoa chega para você no começo do filme e fala assim, nossa, que dó que ele vai morrer, né? Eu gostava tanto dele. Isso é spoiler. Eu queria terminar tudo isso com um grande spoiler, indo com vocês para o versículo 16 de Efésios 4. Que nós vamos tratar num outro domingo. Porque depois que a gente entende tudo isso, eu duvido que você vai sair daqui como você entrou.
Se você sair daqui como você entrou, em nome de Jesus, eu quero orar por você. E esse texto lindo, do versículo 1 ao versículo 16, termina com um dos versículos que eu amo na carta de Efésios, porque ele diz assim: dele, Cristo, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Leia comigo isso que está em negrito, em nome de Jesus. Na medida em que cada parte realiza a sua. Se essa igreja não está sendo abençoada, ou ela não cresce, ou vive problemas catastróficos, põe uma coisa no seu coração: a culpa é sua. Porque a Bíblia diz: o corpo cresce, ajustado e unido, quando todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo no amor de Jesus Cristo, na medida que você faz o que Deus chamou para você fazer. Um dia Deus, quem sabe hoje, vai chegar para você e dizer: e aí, meu filho? O que você fez com o que eu te dei? O que você fez com esse dom? Igreja é lugar de se envolver, queridos. Ah, pastor, mas eu estou tão cansado. Você vai sempre estar cansado. Sempre vai ter alguma coisa que vai te deixar assim. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Você tem as mesmas 24 horas que eu. Deus te chamou para administrá-las da mesma forma que me chamou para administrar as minhas. Se você não tem tempo, a culpa é sua. Seu foco pode estar errado. Você pode estar priorizando demais ganhar dinheiro, ao invés de abençoar pessoas. Eu queria muito que você fosse para casa pensando em tudo isso, porque a gente precisa de ajuda. Nós temos ministérios dos mais variados nessa igreja. Existem adolescentes que precisam de ajuda para crescer amando a Cristo. Existe um departamento infantil que está clamando por socorro e ajuda da nossa parte. E eu tenho vindo nesse lugar e pedido: você pode nos ajudar. Você deve nos ajudar. Eu não sei, sabe. Você sabe levar uma criança no banheiro. Você sabe ajudar ela a desenhar um ursinho no papel. Você sabe ajudar ela a fazer uma atividade na hora da lição. Você sabe ajudá-la a cantar uma musiquinha, do seu jeito, da sua maneira. O que não é, a falta não é eu não sei, o que falta é disposição. O que falta é querer ajudar. Se você quer, não saia daqui como você entrou, em nome de Jesus. Você é a igreja. Então envolva-se. Faça parte. Se você está sentado nessa cadeira e você não faz nada aqui, cuidado. Você pode ser um mero consumidor da fé. E um dia Jesus vai cobrar isso da gente. Amém, igreja?